Boa noite, queridos. Tudo bem? Como a Irene bem disse, o trânsito cada dia em São Paulo está melhor, né? Para quem está em casa. Para quem está no trânsito não está tão bom. Mas deu tudo certo, chegamos aí bem em cima da hora, né? Escolhi um texto para conversar com os irmãos, para a gente refletir juntos. É no livro do profeta Zacarias, do capítulo 7 e 8. Como a leitura é um pouco extensa, no decorrer da apresentação, do nosso discurso, a gente vai lendo, já vai comentando, assim a gente ganha um pouco de tempo e fica mais em cima dos textos que a gente vai tratar, né? Só como um pano de fundo para a gente pensar bem nesse texto, esses relatos aqui ocorreram lá por volta do ano 500, aproximadamente, antes de Cristo. É um período onde os cativos que estavam na Babilônia, que haviam sido levados pelos babilônios 70 anos antes, lá por volta do ano 580 mais ou menos, quando os babilônios invadiram Jerusalém, destruíram a cidade, derrubaram os muros, destruíram as casas e destruíram o templo dos judeus. E levaram uma grande multidão cativo para a Babilônia. Eles levaram o melhor do povo, levaram os tecelões, os engenheiros, os médicos da época, as pessoas que tinham mais cultura, sabiam ler. Levou assim a melhor parte do povo e deixou lá em Jerusalém os doentes, os fracos, as viúvas, os velhos, crianças sem pai, sem mãe. Largou lá a parte ruim da população, no sentido de que a população tinha menos recursos para tocar a vida e levou cativo. E depois de 70 anos mais ou menos, parte do povo que estava lá na Babilônia cativo começa a voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade, reconstruir os muros e reconstruir o templo. Então o povo já vinha voltado, já tinha 1 ou 2 anos talvez, se já estivesse aqui na região. Uma parte do povo voltou da Babilônia para reconstruir Jerusalém. É nesse período aqui que está essa história, esses relatos que nós vamos ler, por volta do ano 500 aproximadamente, né? Eu comecei o texto aí nos irmãos, de um título assim, uma pergunta que deve ser feita e uma resposta que deve ser dada. E aqui tem uma pergunta muito importante feita pelo profeta Zacarias e depois ele mesmo dá a resposta. E nesse trabalho de fazer essa pergunta e depois ele mesmo dar a resposta, nos comentários que a gente vai ler em seguida, tem uma questão que é uma questão muito importante aqui. Aqui estava tratando de uma questão de costumes, de tradições, de rituais. E isso vai ser muito importante. E antes da gente começar a falar de tradição, costumes ou rituais, de regras, é bom a gente logo dizer que eu particularmente não tenho absolutamente nada contra costume e contra a tradição. As tradições, os costumes, as regras, em si mesmas elas não há problema algum com as regras e tradições. Ao contrário, tradições são boas, as regras são boas para a convivência em sociedade, para a harmonia da sociedade, para o crescimento das pessoas. E para a igreja é muito importante que haja regras e tradições que devem ser seguidas muitas vezes. Porque isso serve para o crescimento da pessoa, na sua pessoalidade, no seu coletivo, e é bom para o crescimento do crente na comunhão com os outros e com Deus. Então, não se trata de falar contra ou a favor. Nós vamos ver o que foi que aconteceu aqui desse tema de tradições. Para exemplificar, irmãos, a lei, por exemplo, diz que nós devemos amar a Deus. É uma regra. Isso é bom, tem que ser seguido. Mas melhor do que essa regra, eu não obedecer a Deus porque a lei me manda, porque eu espontaneamente decidi, eu quero amar a Deus, que eu conheço a Deus. Então há algumas situações em que a tradição, ou a regra, ou a lei é boa, mas existe coisa melhor que lei, regra e tradição algumas vezes. Amar a Deus espontaneamente é melhor do que obedecer e amar a Deus porque a lei manda. A lei manda eu vou amar, né? Mas se a lei não manda, eu amo mesmo assim. Tem um valor maior. Então no verso de 1 a 3 nós vamos ler agora, como nós dissemos, nós vamos lendo e vamos explicando, tá bom?
Zacarias, no capítulo 7, verso de 1 a 3, diz assim: Aconteceu no 4º ano do rei Dario que a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu. Foi quando o povo enviou Sarezer e Regem-Meleque e mais alguns homens até a casa de Deus para suplicar a favor do Senhor e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas, dizendo assim: Chorarei eu no 5º mês, fazendo abstinência, como tenho feito por tantos anos? O que aconteceu aqui, irmãos? Essa parte do povo tinha voltado para Jerusalém e estava lá trabalhando, construindo os muros, reconstruindo o templo, com dificuldade, pouca gente, poucos recursos, muita coisa para fazer, muito dinheiro para gastar, pouco dinheiro no caixa, pouca gente para fazer, estavam trabalhando duro. E nem todos os que foram levados para a Babilônia voltaram para Jerusalém. Uma parte ficou. Quem que ficou lá? Ficou aqueles que se deram bem na Babilônia, que ficaram ricos, viraram comerciantes, criaram família, casaram com mulheres de outros países. Ficou um monte de cara. Eu não vou voltar para Jerusalém coisa nenhuma. Eu vou ficar aqui mesmo, que tá bom. Quem que ficou lá? Ficou as pessoas velhas de idade. Aproximadamente 90 dias demorava para vir da Babilônia até Jerusalém. E dia de regra a pé. Como é que uma pessoa de idade vinha? Então ficou os velhos, ficou muitos. Alguns vieram, mas outros não. Alguns jovens estavam lá já namorando, casando, se virando. Outros meia idade estavam lá, uma parte voltou. Muita gente ficou, veio pouca gente. A maioria ficou. Eram poucos em Jerusalém. Era pouco povo. Aí aqueles lá da Babilônia, tinha sacerdotes que ficaram lá que não vieram para Jerusalém. Aí os sacerdotes falaram assim: olha, vamos reunir duas pessoas aqui. Vamos reunir aqui o Regem-Meleque e o Sarezer, provavelmente 2 sacerdotes, dentre os outros que estavam lá. Pega mais alguns, 2 sacerdotes, vai até lá Jerusalém e vai lá examinar se eles estão cumprindo os rituais, as tradições do nosso povo. Vai lá e já ora a Deus lá também para ver se Deus abençoa aquele negócio lá. Ver se Jerusalém prospera. Vai lá ver se eles estão cumprindo as regras, as tradições. E veio então, eles estavam em Jerusalém, veio do Senhor para Zacarias o profeta a palavra de Deus dizendo, e a pergunta é essa, Zacarias faz assim para eles: para os sacerdotes, para todo o povo, chorarei eu no 5º mês fazendo abstinência, como tenho feito por tantos anos? Vou chorar eu de novo? Pô, mas espera aí, era uma tradição, era um costume. Mas se vou chorar de novo, do que ele estava dizendo aqui, irmãos? Tem uma tradição que foi inventada, que ela existe. Eu sei qual que é a tradição, porque ele fala aqui, ó, no 5º mês, que existiam várias tradições. Essa aqui era a tradição do 5º mês, nós já vamos ver qual que é a tradição do 5º mês. Vou chorar de novo a tradição do 5º mês e do 7º mês também. Nós vamos ver quais são todas daqui a pouquinho. Aparentemente parece ter sido um desafio ao sacerdote. Vocês vêm aqui ver se a gente está cumprindo essa regra de jejuar no 5º mês, de jejuar no 7º mês, no 10º, no 4º. Para que jejuar? O texto começa com essa pergunta: até que ponto as tradições, os costumes e algumas regras, elas são importantes ou elas ainda têm autoridade sobre outros tempos, sobre outros focos, sobre os nossos dias? Essas tradições existiam, era costume entre os judeus. Até que ponto? Nós vamos ver isso. O importante aqui, irmãos, é que a gente ter em mente, aquilo que o texto vai nos trazer aos poucos, é a consciência, o conceito, aquilo que nós entendemos como tradição. É melhor eu amar a Deus, porque a palavra de Deus manda eu amar. Mandou, eu vou amar. Eu nem amo tanto, mas eu vou amar. Ela mandou. Ou é melhor a pessoa ter consciência? Não, eu quero amar a Deus, eu quero amar os irmãos, eu quero amar os outros, porque Jesus, o Evangelho me convenceu. O que é importante? A gente viver ou obedecer à lei? Embora a lei é boa, a lei não tem nada de errado com a lei. Mas o que é uma tradição? O que está escrito na lei? O que é que Deus quer? Como é que a gente quer que a gente entenda essa lei? Bom,
70 anos de cativeiro, esse povo agora voltando lá, esses homens inspecionando lá para ver se eles estavam realizando os rituais, as tradições. E Zacarias diz assim: bom, para que isso? Porque acontece o seguinte, irmãos, a lei de Moisés, a lei mosaica de Moisés, que foi escrita pelo menos 600 anos antes disso aqui, lá 1200 e alguma coisa para trás. Existia uma lei de Moisés que dizia o seguinte: todo judeu deve fazer o jejum uma vez por ano. E o motivo desse jejum é pela expiação, pela reconciliação do povo que estava afastado de Deus e agora voltou aos convívios do Senhor. Colocou na lei, vocês devem fazer. E não tinha uma data específica. O judeu poderia fazer numa semana, na outra. Ele tinha que fazer, era a lei, era obrigatório. Essa era a lei de Moisés. Acontece que essas outras leis aqui não eram lei de Moisés. Essas outras leis foram criadas posteriormente. Quando eles foram levados para a Babilônia, os judeus que estavam cativos lá, falaram assim: olha, Moisés fez uma lei, que é uma tradição. Até hoje, entre os judeus ortodoxos, é uma tradição que eles seguem, uma lei, é uma tradição que é uma lei que eles seguem. Mas os que estavam lá na Babilônia falaram assim: não, nós vamos criar mais 4. Moisés criou, mas nós vamos criar mais 4. Nós vamos criar um jejum, uma tradição do 10º mês. No 10º mês nós vamos fazer um jejum para lembrar de quando a cidade foi cercada lá atrás, e quando os babilônios cercaram, nós vamos lembrar daquela data. Nós vamos fazer mais um jejum, o do 4º mês, quando os muros da cidade foram derrubados. Nós vamos fazer mais um do 5º mês, quando o templo foi finalmente invadido e incendiado. Nós vamos fazer mais uma, no 7º mês nós fazemos outras, para lembrar da morte de Gedalias. Gedalias era uma espécie de governador que viveu lá nos tempos da destruição do templo. Então a lei dizia uma coisa para fazer. Aí os homens, os judeus, criaram mais 4, que virou uma tradição. E o que os judeus sacerdotes lá da Babilônia vieram fazer aqui é inspecionar se o jejum do 5º e do 7º mês estavam sendo feitos. Qual que era o do 5º mês? Quero vir aqui ver se vocês estão chorando ainda pela destruição dos muros da cidade. Porque essa é a tradição. E depois nós vamos orar suplicando a Deus. E Zacarias fala assim: mas que coisa é essa? Vou ficar lembrando da época, de uma tradição, da época que os muros foram incendiados, agora que nós já não estamos mais cativos, agora que nós estamos de volta para a nossa terra, agora que nós estamos reconstruindo o templo. Estou reconstruindo e deveria ser motivo de alegria. Finalmente, depois de 70 anos de volta à sua terra, reconstruindo a cidade, reconstruindo o templo, que era o centro do culto do judeu. Nós estamos aqui trabalhando, alegre que o templo estava crescendo. Depois de 3 anos desses fatos aqui, o templo ficou pronto, irmão. Devia estar na metade, 60%, não sei. Devia estar já reconstruindo. Opa, está construindo, está tomando forma. Eles deviam estar alegres. E os sacerdotes iriam inspecionar se a coisa, se estão respeitando a tradição. Vou chorar eu? Não faz sentido seguir uma tradição que não era uma lei de Moisés, não era, é uma tradição dos judeus, criada pelos judeus. Chorar por uma coisa que tinha passado 70 anos atrás, que não tinha mais motivo para chorar, porque agora está sendo reconstruído. É por isso que ele fala: chorarei. Uma pergunta deve ser feita: devemos chorar? Devemos ficar lembrando de coisas passadas, de problemas lá atrás? 1953, quando meu pai, no meu terreno, quando eu tinha meu trabalho. Quando, muito tempo depois, aquilo não faz mais sentido e não é uma lei divina, irmãos. Aquela era uma lei de Moisés, Deus não pediu nada daquilo. Ele fala assim: essa é uma tradição que fez sentido lá atrás, chorar lá atrás, quando foi destruído, por um tempo depois. Depois. Fica fazendo, não faz sentido. Do verso 4 ao 9 nós vamos seguir assim: então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, a Zacarias, e disse: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando vocês jejuam, sacerdotes e povo, e ficam pranteando,
no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos. Durante 70 anos eles ficaram todo 5º mês, 7º mês, chorando pela derrubada do cerco de Israel, derrubada de Israel, chorando. Como vocês fazem isso? Vocês fazem esse jejum para Deus mesmo ou é para agradar vocês, para mostrar para todo mundo que vocês fazem jejum? Opa, aparentemente a conversa ficou um pouco... Quando vocês fazem é para vós mesmos? Verso 6. Ou quando vocês comem, quando bebem, não foi para vós mesmos que vocês comem e bebem? E não foram estas palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém ainda estava habitada, e com paz, e com suas cidades ao redor, e ao sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim o falou o Senhor naquela época, o Deus dos exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia para cada um para com o seu companheiro. Ele disse o seguinte: ficar chorando? O Senhor já não falou lá atrás, antes de Jerusalém ser destruída, lá atrás, 70, 80 anos antes, que vocês deveriam executar, em vez de ficar pranteando, vocês deveriam executar. O que ele queria é que vocês executassem juízo verdadeiro, piedade e misericórdia. O que Deus pediu lá atrás foi isso. Ele não pediu jejum. Não foram essas palavras que o Senhor falou pelo ministério dos profetas antes de mim, os profetas lá atrás, que já morreram. Eles já falaram. Zacarias, aos poucos, ele começa a desenvolver uma ideia para responder à pergunta feita por aqueles homens. Aproveitei, tem umas marcações de caneta aí que uns erros de impressão tentei corrigir, tá? Zacarias, aos poucos, ele vai respondendo a pergunta que ele fez para aqueles homens, para os sacerdotes, para o povo que veio com ele. No verso 9, ainda, tem um comentário que está lá no livro do profeta Miqueias, onde corrobora com tudo isso que ele acabou de dizer, porque Miqueias também disse que Deus procura homens que pratiquem a justiça e a misericórdia. O que Deus sempre quis era que homens misericórdios, justos, verdadeiros, amorosos, e não homens que façam jejum de tradições. Aquele jejum, tradição do 5º mês, do 7º mês, 7º mês, eles fizeram o que eles estavam querendo fazer, Deus não mandou fazer nada. E aquilo está sendo tomado como verdade. Vocês estão fazendo? Eles não foram executar juízo e misericórdia, não estavam preocupados com isso. Eles estavam retornando ao mesmo erro lá do passado que fez com que Jerusalém fosse destruída. Foi por causa disso que eles foram destruídos. Eles não eram justos, verdadeiros, não eram misericordiosos. E Deus falava: vocês têm que ser assim. Eles não foram. É por isso que Deus permitiu que os babilônios invadissem Jerusalém e derrubassem tudo. No verso de 11 a 14 diz assim, melhor, do verso 10 até o 14 diz assim, tem uma correção aí. E também, o Senhor não disse para vocês não oprimirem as viúvas, nem os órfãos, e nem os estrangeiros, nem os pobres, e nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão? Eles lá atrás, porém, não quiseram escutar, e deram-me de ombro, rebeldes, ensurdeceram os seus ouvidos para não ouvir. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamantes, para que não ouvisse a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos profetas antigos. É por isso que veio a grande ira do Senhor e vocês foram destruídos para a Babilônia. Irmãos, além deles não executarem juízo verdadeiro, não serem amorosos, misericordiosos, eles oprimiam as viúvas, oprimiam os órfãos, exploravam os estrangeiros, não tinha a menor dó dos pobres e intentava cada um mal contra o seu irmão. E não quiseram ouvir aquilo que Deus está falando, mas a gente não quer escutar. Endureceram o seu coração com pedra de diamante. Irmãos, que eu me lembre, diamante é um dos elementos mais duros que existe na natureza. Não dá para furar um diamante, pelo contrário, uma broca de diamante que fura um aço. Os corações deles, a Bíblia diz que eram duros como diamante. Nós não queremos escutar. Deus, sai para lá com essa história. É por isso.
Verso 13. E aconteceu que assim como ele clamou, Deus clamou, os profetas clamaram, e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi. Ah, é assim que vocês querem brincar? Irmãos, querer desafiar Deus com os artifícios humanos, com o coração de diamante, é desse jeito que as pessoas querem, então tá bom, vamos ver o que vai dar nisso aqui. Eu também não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos, assim os espalhei como um turbilhão por todas as nações, por toda a terra, e a terra deles foi assolada, de sorte que ninguém que passava por Jerusalém e que se voltava para ela, fizeram daquela terra um lugar desejável. Pelo contrário, falava, isso é um lugar de desolação, Deus passou por aqui e arrasou tudo. Foi Deus quem permitiu que os babilônios entrassem em Jerusalém e dessem um corretivo para aquelas pessoas. Vocês querem assim então? Vamos ver. Até onde vai? Bom, 70 anos de cativeiro e agora essa situação. Eles não quiseram escutar lá atrás, antes da invasão. Muito pelo contrário, exploravam as fraquezas dos pobres, das viúvas, não respeitavam o direito do outro, cada um intentava mal, falava mal um do outro. Deus falou assim, mas vocês não vão escutar? Não. Então tá bom. Então Zacarias diz assim, para que serve esse jejum? O Senhor já fala, faz muitos anos, antes da destruição de Jerusalém, vocês escutaram, nossos pais escutaram, que não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer isso aqui, juízo verdadeiro, piedade e misericórdia, cada um para com o outro. Mas eles estavam preocupados com o jejum, com uma tradição. Zacarias aqui não estava condenando tradição, estava dizendo que essa tradição não fazia mais sentido. Não fazia sentido esse tipo de tradição. Os sacerdotes eles estavam vivendo naquele passado. Foi nos ensinaram assim, vamos continuar assim, isso é tradição, isso tradição não se muda. Bom, essa é uma tradição que tinha que ser mudada. Primeiro que uma tradição que não fazia parte do contexto da lei de Moisés. Segundo que não é uma tradição que não foi parte das ordenanças de Deus para o povo. Deus não deu essa orientação. Para que tu vai seguir uma tradição que nesse momento de 70 anos depois não fazia o menor sentido? Os sacerdotes estavam vivendo do passado, o povo estava vivendo do passado, jejuando a lamentação dos muros que tinha ocorrido há mais de 70 anos atrás, e agora os muros estavam sendo reconstruídos. Para que eu vou chorar? Era um momento de alegria e não de choro. Então a tradição fazia com que os homens se lamentassem, em vez de eles se alegrarem com o fato do novo tempo, da nova era, do novo momento que Deus estava promovendo para eles. Porque aquelas pessoas voltarem para Jerusalém para construir, era plano divino de Deus. Deus levantou aquelas pessoas. Não era por motivo de choro, era motivo de alegria. Então esse é o capítulo 7, mas nós vamos rapidamente para o capítulo 8, para terminar toda a resposta do profeta Zacarias. Então no capítulo 7 é essa pergunta, eu vou chorar para quê? Não faz sentido. No capítulo 8, Zacarias para de falar da ira de Deus, o motivo de eles estarem cativos, de estarem presos e terem tanto sofrimento e ter a cidade destruída. Agora eu vou falar mais da ira de Deus. No capítulo 8, Zacarias diz assim, agora eu vou reafirmar o amor de Deus. Vamos ver se agora você entende finalmente. Faz 70 anos que vocês estão chorando por uma coisa que não deveriam mais. Verso 1, 2 e 3 diz assim, do capítulo 8. Então veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, veio a Zacarias, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu zelei por Sião, por Jerusalém, com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Então assim diz o Senhor, vou voltar para Sião, vou habitar no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. A palavra de Deus veio através de Zacarias, o profeta, dizendo assim, tem mais. O Senhor disse que ele vai voltar para Sião. E a cidade vai ser conhecida como cidade da verdade. O monte santo, o monte do Senhor. Irmãos, é bom quando a gente fala de monte santo, lugar santo, vamos deixar bem claro uma coisa. Lugar nenhum na Terra, no planeta Terra, é santo.
O púlpito não é santo, o banco não é santo, Jerusalém não é santo, nada é santo. Jerusalém só ia se tornar santa e verdadeira porque Deus fala assim: eu vou voltar a habitar lá. Que Deus havia abandonado, Deus saiu de Jerusalém. Não quero mais. Deus deixou aquela cidade ser destruída, a sua própria sorte, os corações duros de diamante. Mas a cidade, vocês estão restaurando, e eu vou voltar, não a morar fisicamente no templo, eu vou voltar a operar no meio de Jerusalém. Eu vou voltar. E a cidade só ia se tornar a cidade da verdade porque a verdade ia voltar a habitar em Jerusalém. O monte só ia voltar a ser santo porque o santo, o Deus, ia voltar a habitar em Jerusalém. Não existe lugar santo. Então, o texto do verso 3 diz que tudo é a cidade da verdade, o monte do Senhor e o monte santo é porque Deus voltou. Porque se Deus não tivesse voltado, aquela cidade ia se tornar um lugar como qualquer outro lugar na história. E hoje é um lugar como qualquer outro na história. Porque Deus não habita em Jerusalém nem em Sião. Então, Jerusalém, Sião, aquelas coisas que as pessoas vão peregrinar, vão ajoelhar lá para ver se aquilo é sagrado, aquilo não é sagrado. É sagrado o lugar onde Deus está. Deus está hoje habitando no nosso coração. Deus não habita mais em Sião. Hoje Ele habita nas vidas das pessoas, através do seu Espírito. O lugar da habitação de Deus hoje é as nossas vidas. Só pode deixar claro que não há um lugar santo. Mas naquele tempo era assim que funcionava. Deus queria assim. No verso de 4 a 6, continuando o texto, diz assim: continuava dizendo o Senhor dos Exércitos: eu não só vou voltar, não só a cidade vai ser conhecida como verdade, não só vai ser um monte santo, mas assim diz o Senhor: nas praças de Jerusalém habitarão muitos velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão por causa da sua idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. E disse mais o Senhor: e se isto tudo for maravilhoso aos olhos de vocês, ao restante desse povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Fala assim: vocês estão preocupados com georação? Estão preocupados com a reconstrução da cidade, dos muros, do templo? Esse lugar que está abandonado aqui vai se encher de velhos. Por que se encher de velhos e velhas? Porque o velho, a pessoa de idade, ela é símbolo da sabedoria, do equilíbrio, do conselho, em todo lugar. Não quer dizer obrigatoriamente que todo velho é sábio. Se pressupõe que todos os velhos, pela sua experiência de vida, tenham sabedoria. Existem muitos velhos que não são sábios, mas aqui são os velhos e velhas os sábios. Andarão com seu bordão, estarão com bengala, para aconselhar o povo, para ensinar o povo e para trazer equilíbrio para o povo. Mas não vai ser só velho e velho, não. Vai encher de menino, menina, de jovem. Isso aqui vai ferver de gente, para que a cidade cresça e a população volte a habitar e seja um lugar maravilhoso novamente. Deus está dizendo que tem que reconstruir. E os sacerdotes queriam que eles chorassem pelo muro derrubado. Não fazia o menor sentido. Versos 7 e 8. E também continua dizendo o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e do Ocidente, e trá-lo-eis e habitarão no meio de Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu lhes serei o Deus em verdade e em justiça. Vocês acham que é só os cativos que eu estou libertando lá de Israel? Os cativos que eu estou libertando para trazer de volta? Vai vir gente do Oriente, do Ocidente, lá da Arábia, vai vir da China, vai vir de todo lugar. Eu vou trazer gente de todo lugar para habitar no meio de Jerusalém. Muita gente ia se converter ao Senhor. Eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Então o profeta está dizendo aquilo que Deus disse: essa cidade vai voltar a crescer, o templo vai ser construído, os muros vão ser levantados, a cidade vai ser fortificada, não vai ter uma população minguada, vai ter muita gente, vai ter jovens, vai crescer a população, vai ter tudo. Vou trazer, fora isso, vou trazer outras pessoas de outros lugares para encher Jerusalém. Aqui vai encher de gente que vai me adorar e vai escutar as minhas palavras. Diferentemente daquele povo de 70, 80 anos antes, que não quis escutar e Jerusalém tinha sido destruída. A reconstrução. E Zacarias continua dizendo isso aos sacerdotes que vieram ver se as tradições dos ritos estavam sendo cumpridas. A partir do verso 9,
Zacarias passa a um segundo tipo de sermão. Até aqui ele veio com um tipo de discurso, um sermão. Aqui é um segundo tipo de sermão para finalizar e responder a pergunta que ele mesmo havia feito. Uma pergunta que deve ser feita e uma resposta que deve ser dada. No verso 9, capítulo 8, verso 9, diz assim: também assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as vossas mãos, a vós que nestes dias ouviste essas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Esforcem-se as vossas mãos. Bom, Deus acabou de prometer que aquela cidade ia ser reconstruída, mas as mãos que iam ser utilizadas para a reconstrução do templo não eram as mãos de Deus, eram as mãos do povo, dos sacerdotes, dos profetas que estavam lá. Esforcem, pega a mão de vocês e vão trabalhar. Vão trabalhar com afinco mesmo. Para de chorar, não vai adiantar. Não é tradição, não é ficar aqui orando, suplicando a Deus em nome da tradição que vai acontecer. O que vai acontecer vai acontecer o que eu quero, porque eu vou ajudar vocês. Mas é através da mão de vocês. Pega a sua mão, vamos lá, vamos na massa aí, pessoal. Tem muro para reconstruir ainda, tem templo para acabar, tem cidade para reconstruir. Esforcem as vossas mãos. Os sacerdotes que vieram da Babilônia queriam ficar chorando pelos muros derribados. Falei assim, para com isso. E Zacarias está respondendo as palavras de Deus. No verso 10, Zacarias continua dizendo assim, aquilo que Deus mandou continuar dizendo: vocês antes desses dias, quando vocês estavam cativos, 70 anos lá, vocês não tinham nem salário, vocês eram cativos, vocês eram prisioneiros, vocês trabalhavam de graça lá, trabalhavam a troco de comer, de comida. Vocês não tinham nem dinheiro, nem salário, nem ganho algum, nem animais, e nem paz tinha para aqueles que entravam ou saíam, por causa do inimigo, que inciteia a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Vocês não tinham paz esses 70 anos. Vocês não tinham salário, não tinham ganho, não tinha animal, não tinha prosperidade e tinha inimigo. Um dos inimigos dos judeus aqui eram os samaritanos. Os samaritanos ofereceram uma ajuda. Vocês querem um dinheirinho para ajudar a construir os muros aí? Os judeus não. Aí os samaritanos acabaram virando inimigo e já eram uma espécie de inimigo histórico. Eu que incitei, eu que deixei eles. Que era para vocês, vocês não eram um coração de diamante? Então, vamos lá, agora eu que incitei esses inimigos. Antes vocês não tinham nem paz, vocês não tinham nada. Verso 11: mas agora não serei para o restante desse povo como nos primeiros dias do Senhor. Isso foi no passado, para um tratamento do povo. Mas agora não vai ser mais assim, agora vai ser diferente. Agora eu vou fazer diferente. Verso 12: porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, a terra dará a sua novidade, os céus darão o seu orvalho e a chuva, e farei com que o restante deste povo herde tudo isso. Então, a promessa que Deus estava fazendo e o tratamento que Deus estava fazendo e que já estava começando a acontecer era que não só a cidade seria levantada, tudo reedificado, mas que a terra agora ia dar vida, porque antes não dava. Agora ia ter chuva e orvalho, porque antes a chuva e orvalho era toda desregulada. A terra que não era fértil agora vai ficar fértil. O gado que não dava quase nada agora vai dar. As cabras agora que não davam tanto leite agora vão dar. Haverá semente de prosperidade. Sementeira. Semente de prosperidade haverá paz na cidade. Os 70 anos de cativeiro ficaram, agora vai haver paz. Verso 13. E depois vai acontecer outra coisa, ó casa de Judá e casa de Israel. Assim como vocês foram uma maldição entre os gentios, que durante esses 70 anos foram amaldiçoados. Gentios é aqueles não convertidos, aqueles que não eram dos judeus, que falavam assim, o povo do Senhor lá foi amaldiçoado, e faz 70 eles foram para o cativeiro, acabaram com o pai, os babilônios destruíram tudo, o povo de Deus foi destruído. E os judeus eram motivo de escárnio, e os gentios zombavam dos judeus. Bem feito, tá vendo? Olha lá, não confiou em Deus? Era uma zombaria.
Assim como fostes uma maldição entre os gentios, agora vos salvarei, e vocês vão ser uma bênção. Era uma maldição, agora é bênção. Assim como salvaria, sereis uma bênção. Não temais, esforcem, pois, as suas mãos. Não temas, vai para cima, pega as suas mãos e vai trabalhar. Bom, Deus prometeu sementeira, Deus prometeu que ia ter terra, agora ia ter chuva, agora a terra ia ser fértil, agora ia ter tudo. Mas Ele não prometeu que Ele mesmo ia lá plantar a vinha para ninguém. Ele não prometeu, deixa que eu vou lá plantar para vocês, não vão fazer nada. Bom, eu estou prometendo tudo, agora vocês pegam as vossas mãos aqui e vão trabalhar. Para de chorar, para de ficar lembrando do passado, dos desastres, dos muros que caiu, do cerco dos filisteus. É hora de trabalhar, não é hora de ficar pranteando, não é hora de seguir tradição que eu não mandei. Verso 14. Assim como eu pensei em fazer mal para você naqueles dias dos vossos pais, que vocês me provocaram, e não me arrependi do mal que eu fiz para vocês. Mas agora tornei a pensar, e nesses dias vou fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá. Não temais. Lá atrás, vocês quiseram brincar comigo, não deu certo. Mas agora eu vou fazer tudo ao contrário, agora é bênção. Agora eu vou cuidar. Não temais. Não temais aqui, irmãos, não é uma coisa parecida assim com nossos dias, assim, vou dar uma força para o vai fundo, aí isso vai dar certo. Não, vai lá, trabalha lá, que no final das contas não é uma ajuda, um empurrão. Aqui o Senhor falou assim, não temais. Não temais assim, pode ir sem medo. Pôs a mão no arado, vai funcionar. Plantou, vai nascer. Pôs a mão na parede, vai crescer. O templo tinha que ser ornamentado. O cara que entrou o pincel para pintar vai ficar bonito. As estátuas, as coisas que estavam derrubadas, os ornamentos do templo, pode pôr a mão, põe a mão, vai lá que vai dar tudo certo. Quem tem que fazer somos nós. Se Deus abençoar a nossa sementeira, abençoar a sementeira do povo, falar que vai fazer uma grande bênção, a gente não pôr a nossa mão para trabalhar, mano. Ele não prometeu que ia fazer ele mesmo, ele falou que ia abençoar. Esforce as suas mãos. Antes vocês eram amaldiçoados, mas agora serão bênçãos. Não temas, não temas. Quando Deus decide fazer o bem, e Deus decidiu fazer o bem de volta a Jerusalém e ao povo, Deus decidiu, está decidido, não há ninguém que possa impedir. Pode ir lá, Deus falar, vai, que agora eu vou abençoar, pode com tranquilidade. Finalizando já, irmãos, verso 16. Estas são as coisas que deveis fazer. Finalizando, respondendo a pergunta, sacerdotes que vocês vieram aqui perguntar se a gente está chorando quarto mês, quinto mês, sétimo mês, exílio, gente desse que morreu, coisa lá de trás, que aconteceu por culpa de vocês mesmos. Para de chorar. O que vocês devem fazer, Deus repetiu o que ele tinha falado lá atrás de novo, pelos antigos profetas. Falai a verdade cada um ao seu próximo, executai juízo de verdade e de paz para com todas as pessoas, para com as vossas portas, para com todos. O que Deus quer, irmãos, tradições são boas. Algumas tradições devem ser eternizadas, mas algumas tradições não fazem sentido algum. O que o Senhor quer não é que a gente faça jejum. O jejum em si não há problema nenhum em fazer jejum. Fazer jejum porque o muro foi derrubado. Senhor, em 1995 eu perdi meu emprego. Eu fico chorando, Deus tem outras coisas para mim. Deus tem outras oportunidades. Deus tem outros tempos. Aquilo já não faz mais sentido. Aqui era motivo de alegria. Olha quantas coisas Ele prometeu. E os profetas vieram para suplicar, para chorar com os que estavam aqui. Eles vieram para chorar e ele falou assim, não, é tempo de alegria, é tempo de festividade. Deus não condena, no verso 16, irmão, essas coisas deveis fazer. Falai a verdade de cada um com seu próximo, executai juízo e verdade, e de paz. O que Deus quer que nós executemos, sejamos verdadeiros, misericordiosos e amorosos, e não pensemos mal uns dos outros. Porque essas coisas, além de ser feia, além de ser errada, o texto diz que Deus odeia. E muitas pessoas falam assim, pecado é tudo igual. O pecado como pecado é igual. E tem coisas que
A Bíblia diz que tem coisas que Deus não encara como tudo igual. Há coisas que Deus tolera, Ele não concorda. Para toda a culpa há um castigo. Mas tem algumas coisas que Deus gosta muito menos do que outras. Algumas coisas a Deus odeia. Deus não gosta do pecado, Deus não compactua com o pecado. Mas existem alguns pecados que são piores do que outros. O pecado não é tudo igual. Há alguns pecados que ofendem muito mais a santidade de Deus. Alguns pecados que se eu cometer, de repente só eu me dou mal no final das contas. Mas alguns que eu possa cometer, que eu posso prejudicar você, a igreja, a comunidade, estragar muitas pessoas. Há pecados que têm um alcance maior, que são mais perigosos, mais nocivos. E há alguns pecados que o Senhor odeia. E um dos pecados que o Senhor odeia é aquele que não fala a verdade com o seu companheiro, aquele que não executa juízo de verdade e não promove a paz entre as pessoas. Quem faz o contrário, Deus, não. Deus condenou Jerusalém, entregou na mão dos babilônios para ser destruído, porque eles não fizeram isso. Deus virou e falou assim, ó, vou lembrar, o que eu quero não é jejum de quarto, quinto e sexto mês, não. Eu quero isso aqui. Então esse é o grande alerta que eu queria deixar para os irmãos aqui. Que a igreja Moriá, com os irmãos, que a gente possa não pensar mal uns dos outros, executar juízos de verdade, ser misericordiosos com os outros, amorosos com os outros, porque é isso que o Senhor quer, muito mais do que tradição, muito mais do que lei. Amar a Deus é uma regra, é um mandamento, eu tenho que fazer. Mas muito mais do que amar a Deus porque Ele mandou, é eu amar porque eu quero. Muito mais amar ao próximo porque Ele mandou, é eu fazer porque me faz bem. É isso que Deus quer. Muito mais do que jejuns. Porque tem muita gente fazendo muito sacrifício. Faço isso, eu faço aquilo, eu oro 3 vezes por dia, eu olho no monte, eu subo no monte, eu desço do monte, eu faço. Mas se não executar juízo de verdade, praticar a verdade, o amor e a misericórdia, é mera tradição. Se fizer tudo isso, não para a satisfação da própria alma, mas para fazer e agradar a Deus, é isso que Deus quer. O importante é o conceito. Uma pergunta deve ser feita: devo continuar chorando por coisas lá do passado, que agora já mudou, nem estou sofrendo mais por aquilo, mas agora Deus está construído, roubaram minha casa, mas agora bora numa casa melhor. Vou ficar chorando? É motivo de alegrar a Deus. O que Deus quer não é isso. São outros tempos. Então não é uma pregação contra a tradição, contra regras ou rituais. É entender aquilo que Deus quer. Né? Verso 17, finalizando, meus irmãos: nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, e nem amei juramento falso, porque todas essas coisas eu odeio, diz o Senhor. Tem algumas coisas que Deus não vai ter negociação com Deus. E se Deus entregou a Babilônia, a Jerusalém nas mãos da Babilônia, para ser destruída, queimada a fogo, por causa disso, por que Ele não faria outras coisas, não? Talvez entregasse a queimada a fogo. Por que Deus não entregaria alguém à sua própria sorte, se tentar Deus com as mesmas coisas? Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, eternamente. Agora finaliza no verso 18 e 19, dizendo assim, a gente acaba agora. Então a palavra do Senhor veio a mim dos exércitos, veio até mim dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o jejum do quarto, do quinto, do sétimo e do 10º mês será para a casa de Judá gozo, alegria e festividade solene. Então esse jejum que vocês estavam pranteando lá, agora é para ser gozo e festa solene. Eles estão jejuando errado. Eles estão em outro tempo, acorda para a realidade. Para as festas solenes. Amai, pois, então, a verdade e a paz. Irmãos, nós possamos continuar amando a verdade e a paz, a verdade que é Cristo, a verdade que é Deus, a verdade que é o Evangelho, a verdade que é só a palavra, e a paz. E seguir aquilo que o Senhor sempre diz para todas as gerações. O que Ele quer de nós é que nós executemos juízo de verdade. Ele quer que a gente seja misericordiosos e amorosos uns com os outros. Quem faz isso, haverá prosperidade em Israel. Deus continuará habitando em Sião, no nosso coração. Nós seremos prósperos. A sementeira dá fruto. Você põe as mãos para fazer dar certo. Deus não mudou, irmão. A história se repete. O que Deus quer é que a gente ame, pois, a verdade e a paz.
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, queridos. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado.